Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Tesouro Selic, tá? Temos dois títulos do Tesouro Selic. Você pode estar se perguntando qual eu escolho para investir. Eu vou te explicar todas as diferenças entre eles e quais são as semelhanças também, né? O que tem por trás do Tesouro Selic, como é que ele funciona, o que que ele rende, tem risco, tem custo. Vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Então, se você gosta desse assunto, já deixa o like aí. Se você não me conhece, eu sou o de Matos, especialista em investimentos, analista de mercado, e meu intuito aqui é te ajudar a tomar a sua própria decisão. Tá? Esse é o lema do meu canal, é te ensinar a pescar e não te entregar um peixe pronto. Tá? Se você quer ser de fato uma pessoa independente aí no mundo dos investimentos, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder os novos vídeos que a gente está sempre falando sobre investimentos aqui, formas de você tomar suas decisões de forma independente. Beleza? Então vamos aqui para o site do Tesouro. A gente tem hoje esses dois caras aqui, ó. Tesouro Selic 2028, Tesouro Selic 2031. Que diferença eles têm? Primeiro no nome. Isso aqui é a data de vencimento, tá? Melhor dizendo, é o ano de vencimento. Então esse cara aqui vence no ano de 2028 e esse aqui vence no ano de 2031. O que quer dizer o título vencer? Quer dizer que nessa data ele resgata. Então você investiu lá R$ 10.000 nele. Quando chega em 2028, ele vai resgatar, né? Ele conclui conclui o investimento e cai na sua conta. Nessa hora ele debita tudo que tem que debitar de imposto, né? E eu já vou te explicar sobre isso. E você já recebe o valor líquido lá. Investiu 10 mil, rendeu R$ 1.000, desconto imposto de renda, acredita na sua conta 10.850, por exemplo. Algo do tipo, beleza? Assim funciona de forma bem simplificada esse cara, mas especificamente de Matos, que data em 2028, que data em 2031. Aqui nessa tabela, deixa eu mostrar para vocês, eu estou no site do Tesouro Direto, você pode vir aqui em títulos, preços e taxas, você vai ter acesso exatamente à mesma tabela que eu estou te mostrando aqui, né? Então aqui, 2028, qual a data? Tá aqui do lado. 1º de março de 2028, essa é a data que o título vence e que o dinheiro vai cair na sua conta. E aqui embaixo, 1º de março de 2031, ou seja, os dois são 1º de março. Beleza, essa é a primeira diferença entre eles. E aí já começa a surgir as dúvidas. De Matos, então, é melhor eu comprar qual? A lógica, né? Essa aqui acaba sendo a principal dúvida de vocês que abriram esse vídeo. A lógica é a seguinte: se você tem um horizonte de tempo maior, se você quer deixar esse dinheiro mais tempo investido, faz mais sentido você olhar para um cara que vença mais tarde possível. Calma que a gente vai dar vários poréns aqui, tá? Não vai embora desse vídeo não. Ah, meu horizonte de tempo é indefinido, eu quero o Tesouro Selic como reserva de liquidez aí, reserva de emergência para algum momento que eu precisar do dinheiro. Pega o mais longo possível. Temos poréns, vamos falar sobre eles. Mas qual é a lógica de você pegar o mais longo possível? É porque, por exemplo, você segura o cara até 2028. Chegou em 2028, ele resgata. Automaticamente ele resgata. Então, nessa hora, você paga o imposto de renda. E você podia deixar para pagar o imposto de renda anos depois, por exemplo, em 2031, que são 3 anos a mais. Que diferença isso faz, de Matos? A diferença é que, se você não paga o imposto de renda em 2028 e deixa para pagar 3 anos depois, esse imposto continua no seu bolso. Ele não saiu. E ele continuando no seu bolso, ele rende, né? Você devia R$ 1.000 de imposto de renda, por exemplo. Você vai ficar 3 anos segurando esses R$ 1.000. O que acontece com esses R$ 1.000? Ele está no seu bolso, ele rende. Rendeu R$ 100, por exemplo. Aqueles R$ 1.000 que você já podia ter pagado de imposto e desaparecido do seu bolso. Vamos supor que ele tenha rendido R$ 100. Esses R$ 100 não são imposto. São rentabilidade. Um pedaço da rentabilidade é imposto. Então imagina só que interessante. Aqueles R$ 1.000 que você podia ter pagado de imposto antes, hoje, por exemplo, e você não pagou, deixou para pagar 3 anos depois, ele rendeu R$ 100. Os R$ 100 que ele rendeu são rentabilidade, um pedaço é imposto, a maior parte é sua. Olha que interessante. Então, quanto mais tarde você deixa para pagar o imposto de renda, melhor para você, porque aquele imposto continua no seu bolso, continua rendendo, o que ele rende não é 100% imposto, é um pedaço imposto. Então, essa é a lógica já de uma decisão que você pode tomar. Hoje, pensando assim, de Matos, eu não tenho uma pretensão de gastar esse dinheiro agora, nem em 2028, nem em 2029, nada. Eu quero só ter a estabilidade de render a taxa Selic. Pega o título mais longo, beleza? Agora vamos lá. O que esse cara rende?
ele rende a taxa Selic efetiva, tá? A gente tem Selic meta e Selic efetiva. Se a gente vai lá, por exemplo, recomendo sempre que você venha aqui, ó, bancocentral.gov.br. Você vai achar aqui qual que é a Selic meta, vai estar bem aqui do lado. Vai abrir um gráfico aqui do lado. Aí vai o Tesouro mudou. O Bacen mudou. Tá aqui, ó. Taxa Selic. Essa daqui, ó. 13,25 é a meta de hoje. Então, quanto que é a que rende lá? Eu falei que você rende a Selic efetiva. Isso aqui é a Selic meta. Isso quer dizer o quê? Você não rende essa taxa aqui. A taxa Selic efetiva está sempre um pouquinho abaixo. E historicamente você vai ver ela 0,1 abaixo. Então tira um número desse aqui, ó. Então é 13,15, tá? Que é a Selic efetiva. Isso ao ano. Ou seja, segurou um ano esse cara aqui, depois de um ano você vai ter rendido 13,15 mais uma taxinha. E aí, isso aqui que eu quero te mostrar. A rentabilidade desse cara é Selic mais uma taxa, tá? Só que isso aqui, muita gente confunde. Vê o mais, acha que é mais. Mas não é mais. Mais é uma forma do Tesouro te explicar que você vai render além da Selic, tá? Você não pode somar 13,15 mais essa taxa. Você vai chegar no número que não corresponde, tá? Com a realidade. Por isso que eu vou fazer essa conta aqui com vocês, tá? Inclusive numa planilha que também vai ficar disponível no Drive de membros, tá? Todo mundo que for membro vai ter acesso aí. Membro do tipo ferramentas, né? Tem lá no vídeo eu explico. Vai ter acesso a essa planilha para você fazer suas próprias simulações. A lógica é a seguinte. Vamos tirar tudo mais aqui. Beleza. Vou tirar esse ajuda aqui que eu não preciso de você. Beleza. Temos aqui, ó, Selic mais uma taxa. Beleza. Então, quanto que rende? Se hoje a Selic é 13,25%, certo? Deixa eu descer um pouquinho. Eu estou dizendo que a Selic meta vai ser um pouquinho abaixo, vai ser 13,15, né? Isso, exatamente. Então, você vai render essa Selic, 13,15, mais a taxa do título. Então, aqui, ó, taxa do título. E aqui, Selic. Você vai render, então, a soma dos dois. Só que aqui, como é que você faz a soma financeiramente? Né? 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa. Pensa quantos milhões de pessoas que têm dificuldade de fazer essa conta. Sim, eu sei, mas é simples. Ó. 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa. Pronto. Nunca faça esse mais esse. De Matos, mas eu fiz aqui esse mais esse e o número não bateu com o seu. Porque aqui, ó, se eu somar os dois, 13,21 a soma dos dois. E se eu capitalizo, como eu fiz, dá 13,22. Então, no mínimo detalhe aqui, vai dar uma diferença. Pode parecer pouca, mas quando você pega valores altos, fica uma diferença bem considerável. Então, existe essa diferença. Não ignore ela, tá? Você tem que capitalizar. Então, aqui, ó, rentabilidade total. Chegamos na rentabilidade total. Então, agora, quanto de fato vai render? Aqui que a gente começa a fazer nossas contas dependendo do valor. Né? Então, vamos fazer uma simulação aqui. Se você investir 10 mil reais, se eu invisto 10 mil reais, ele vai render 10 mil dentro de um ano, vezes essa taxa aqui. Quer dizer que ele vai render 1.322 no primeiro caso, que é o 2028, e no segundo caso, 1.329. Aí você já está vendo que o título mais longo, ele rende mais. Um pouquinho mais. Isso quer dizer que eles são diferentes, né? Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas ia complicar mais ainda. Eles são diferentes na rentabilidade, nessa taxinha. E essa taxinha é uma parte pré-fixado, né? O que isso quer dizer? Você já está fixado. Quando você compra esse título, você casa com essa taxa. Comprei 10 mil dele hoje, casei com essa taxa. 10 mil amanhã, casei com a nova taxa de amanhã. Então, essa é a dinâmica aqui do Tesouro Selic. E quando essa taxa se altera, o preço do título se altera. Olha que interessante. Esse é um efeito muito comum nos títulos que são pré-fixados ou então IPCA, né? É uma coisa muito comum você ver essas diferenças, né? Quando as taxas sobem, o preço dos títulos caem. No Tesouro Selic, por mais incrível que pareça, é um dos riscos que eu disse que ia te falar, que é esse risco da marcação ao mercado. Né? Existiu um caso, né? 2020, eu não vou lembrar exatamente o ano, quando essa taxa que subiu muito. E ela subiu muito porque a Selic estava muito embaixo. Estava muito embaixo e essa taxinha que subiu muito.
e quem tinha Tesouro Selic olhou de um dia para o outro, o preço do título caiu, né? Então era para ser a coisa mais segura do mundo e o preço do título caiu. No outro dia caiu de novo e depois caiu de novo. Ficou um monte de gente desesperado porque, uai, esse aqui era para estar sempre subindo, né? Algo que na prática foi compensado aí. Umas 2 semanas ninguém estava perdendo nada, mas é para você saber. Existe um pouco de marcação a mercado no Tesouro Selic. E isso faz com que você compra o título, passou uns dias, você pode ver até um prejuízo no curto prazo, né? Segurou um mês aí, ninguém vê prejuízo no Tesouro Selic, tá? Beleza? Essa é a lógica aqui. Quando você investe no Tesouro Selic, você tem algumas questões. Por exemplo, você tem imposto de renda, né? Então, o imposto de renda, ele funciona da seguinte forma. Você investiu um valor hoje, começa a contar um reloginho, né? Então, se você investe e sai do investimento, né, contando esse relógio aí, nos primeiros 6 meses você é cobrado o pior imposto de renda possível, que é 22,5%. Se você segura de 6 meses a um ano, você tem uma alíquota menor, que é 20% de imposto de renda. Se você consegue segurar de um ano a 2 anos, aí você vai ter uma alíquota menor, 17,5%. E quando você consegue segurar mais de 2 anos, você chega na menor alíquota de imposto de renda possível no mundo da renda fixa, que é 15%. Essa aqui é a tabela do imposto de renda. Na prática, ela é contada em dias corridos. Eu simplifiquei para vocês entenderem, tá? 2 anos na prática são 720 dias. Não é exatamente 2 anos, porque 2 anos seria 365 dias mais 365, né? Daria aí 730. Tá? Então, a prática são 720 dias. Tá? Se for exatamente 2 anos, você vai estar livre aí. Você vai pegar 15% de imposto de renda. Beleza? Então aqui nós temos a alíquota. Por isso que a gente vai calcular ali em cima também, né, daqui a pouco né, considerando que você segura aqui por 2 anos, que chegaria numa alíquota de 15%, quanto seria essa rentabilidade aqui. Mas existe um outro cara que é o IOF, é Imposto de Operação Financeira. O que eu digo? Segure a aplicação por pelo menos 30 dias. Segura por pelo menos 30 dias que você não vai ter este imposto. Dentro de 30 dias, esse imposto sai lá de 95% do que você ganhar, não é seu, até chegar em 0%. Mas só chega em 0% no 30º dia corrido. Tá? Então, segura, não investe no tesouro por 30 dias. Né? Não faz nenhum sentido. Renda fixa também, 30 dias é algo que você só vai deixar seu dinheiro lá, não vai render quase nada. Tá? Então, existe esse imposto de operação financeira para desestimular mesmo. Então, depois de 30 dias você não paga mais ele, fique tranquilo com isso. Beleza, para finalizar os custos, tem uma questão aqui. No Tesouro Selic, 10 mil reais, nos seus primeiros 10 mil reais, você não paga a taxa da B3, né? Que é como se fosse uma taxa de administração para a B3, que é a Bolsa Brasileira, cuidar dos títulos, garantir que o título é seu, o outro título é de outra pessoa, liquidar, e existe um custo transacional. E ela cobra isso, né? E é 0,2% ao ano. Isso quer dizer que essa rentabilidade aqui, nos seus primeiros 10 mil reais investidos no Tesouro Selic, é ela mesma. É essa rentabilidade aqui, né? Soma a taxa com o Tesouro Selic de forma capitalizada, chega nesse valor. Nos seus próximos 10 mil, você tem que reduzir aqui 0,2% ao ano. Né? Essa taxa da B3 antigamente era cobrada na sua conta corrente. Hoje não. Hoje, lá quando você for sair do título, que ela vai ser cobrada. Tá? Então você fica tranquilo com isso. Mas essa rentabilidade aqui, a gente vai ter que fazer uma mesma continha aqui para reduzir o 0,2. Tá? Então 0,2% eu tiro aqui para a gente chegar no valor sem a taxa da B3. Então aqui seria um valor de rentabilidade já, né? Sem B3 seria isso aqui, ó. Esses 10 mil renderia quanto? Renderia, deixa eu colocar aqui a fórmula. 10 mil renderia 12,99, né? E aqui 13, né? 1.306. E a gente vai fazer a conta aqui, então, tirando o imposto de renda, né? Para finalizar esta parte aqui. Quanto seria essa rentabilidade, então, sem o imposto de renda? Seria
1.500, opa, um menos 1.123, 1.129. Aqui a gente chega em valores também, tirando imposto de renda aí de 15%. Beleza? Então, não, mas de Matos, eu vou investir só R$ 1.000, né? Então, você vai ter essas rentabilidades aqui, 132, 132,91. Tirando imposto de renda, você teria esses valores. E se fosse sem a taxa da B3, como no caso aqui vai ser, né? Esse aqui é com a taxa da B3, de Matos, não confunde as coisas não. Aqui é com a taxa da B3, aqui é o que eu já tinha falado, sem a taxa da B3, tá? Então, existem essas duas possibilidades para você simular aí. Então, se você quiser olhar R$ 100.000, né, você também consegue fazer todas as suas contas aí. Beleza? Eu gosto de fazer essas tabelas porque, especialmente que eu vou deixar para os membros aqui, para você fazer suas próprias simulações. E o mais importante é que esse vídeo aqui ele vai ficar infinitamente aqui no YouTube. E a taxa Selic daqui a pouquinho já muda, né? Então, quando você faz sua própria conta, dá para você pegar as fórmulas que eu fiz mesmo, se você não for membro ainda. Você vem aqui e altera, ó. A Selic mudou. Agora ela é 13,75. Ou mais, né? A projeção acho que é 14,25 já, né? A próxima alteração. Então, quando a Selic for para 14,25, quanto vai ser a Selic efetiva? Tá aqui, ó, 14,15. Então, quanto vai ser minha rentabilidade? Aí vamos lá, para 100 mil vai ser esses valores aqui no ano, né? Ou então esses valores aqui com a taxa da B3. Então, você sempre vai poder fazer suas próprias contas. Essa é a graça, porque o Tesouro Selic tem isso. Você comprou, hoje a Selic é 13,25, beleza, você rende 13,25, mas quando a Selic se alterar, você rende a nova Selic. Isso é excelente quando a Selic está subindo, né? Todo mundo fica feliz. Comprou, rendia 10%, já rende 14%. E isso é péssimo quando a Selic cai. Paciência, né? Porque é um título chamado pós-fixado. Isso aqui quer dizer o quê? Que você compra o título e você só sabe depois quanto que vai render. Olha que interessante. Você só sabe ao longo do tempo, que você não sabe quanto vai ser a Selic daqui a um ano. Tem milhares de projeções, elas nem sempre acertam, na maioria das vezes não acertam. Então, como você não sabe como é que vai ser, você não tem como fazer algo pré-fixado, que é fixado anteriormente, né? Quando você põe lá, por exemplo, uma analogia aqui com um cartão, o celular pré-pago, você coloca R$ 50 lá, ele só vai gastar R$ 50. Tá fixado. Quando você tem um plano pós-pago, o que acontece? Você vai saber depois quanto você vai ter que pagar. Você vai usando, 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 depois você descobre que você vai pagar R$ 7.000 lá de telefone e fica desesperado, né? Essa é a vida real. O tesouro pós-fixado, que no caso é o Tesouro Selic, você só sabe depois quanto você rende. Se você quer uma coisa fixada, é o pré-fixado. Só que o pré-fixado é outro jogo, é outra dinâmica, é uma coisa extremamente mais complexa do que o Tesouro Selic. Então, eu recomendo você aprender primeiro o Tesouro Selic, tirar suas dúvidas aqui nesse vídeo. Deixe os comentários, estou sempre lendo todo mundo. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas estou sempre lendo isso. É um insumo para depois eu fazer novos vídeos, tá? As dúvidas de vocês são o que me inspiram a continuar produzindo vídeo que seja interessante para vocês. Então, deixe os comentários, isso é extremamente importante, tá? Então, aprende o pós-fixado depois, começa a pensar no pré-fixado, que a lógica é bem diferente, o risco é bem diferente. O Tesouro Selic é a aplicação mais segura que existe no Brasil, né? Que você tem aí a garantia de que você vai receber seu dinheiro de volta, por quê? Porque o Brasil, a soberania do Brasil te garante que eu vou te pagar esse valor, nem que eu precise imprimir dinheiro para te pagar. Essa é a lógica. Então, o único lugar que você tem certeza que você pega seu dinheiro de volta é no Tesouro Selic. Beleza? Risco soberano. Então, é risco zero para todos os fins aqui, para todos os efeitos que a gente considera. A gente sempre faz também eventos aqui, se você quer participar de um próximo, deve acontecer em março, você pode se inscrever já, tá? Tem uma página aqui embaixo, você coloca o seu e-mail, depois entra num grupo do WhatsApp. Nesse grupo, no meio do caminho, eu vou te lembrando sobre os vídeos que eu vou publicando, então você não perde nada do que acontece no canal. E depois você ainda participa do nosso evento de forma completamente gratuita, tá? Tem um link aqui, participe da Semana do Investidor Inteligente, deve acontecer em março, tá? Você pode se inscrever, coloca o seu e-mail e entra no grupo do WhatsApp depois. E aí também aqui, só para concluir, no Tesouro Selic é sempre bom lembrar que essa simulação que eu fiz com o imposto aqui é para você segurar lá por 2 anos, né? Que eu coloquei 15% de imposto de renda.
Mas se você vai levar o título lá para o vencimento, 2031, a coisa muda de figura, que é aquele efeito que eu falei. Você não vai pagar o imposto de renda aqui depois de um tempinho, né? Até que eu fiz uma conta aqui de uma rentabilidade para um ano do Tesouro Selic, mas já considerando a menor alíquota, que é 15%. Né? Já imaginando o quê? Você investe nele por um ano, ainda está na alíquota maior, mas segura por mais um ano. Aí você chega na menor alíquota. Então, quanto seria de fato, depois de 2 anos, que eu teria ganhado no primeiro ano? Então, essa foi a lógica que eu coloquei 15%. Mas saiba disso, se você sair dentro de um ano, essa tabelinha que eu expliquei aqui, você pode estar lá nos 20% de imposto de renda e não ter chegado ainda nos 15%. Tá? Mas vamos lá. Quanto que, por exemplo, 2031 renderia? Vamos fazer a simulação que eu cheguei lá em 2031, segurando esse cara. Então, quantos anos a gente tem aqui? A gente tem de 25 para 26, para 27, para 28, para 29, para 30, para 31. Então a gente está falando de 6 anos. Se a gente supõe essa rentabilidade que a gente está vendo aqui, né, que está aqui na faixa de. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Pronto. Está aqui em 2031, ó, 13,29. Tirando a B3, ó, 13,06. Então vamos supor este valor aqui, ó, 100 mil, beleza? 100 mil aplicado a uma taxa de. Vamos fazer a conta maluca aqui, ó. 1 mais a taxa, e eu elevo isso aqui para 6 anos. Beleza? Tira esse cara aqui, elevo para 6 anos, e a gente vai descobrir que eu vou chegar lá no final, os meus 100 mil viraram 208 mil. Quanto que eu tive aqui de rendimento, então? Eu tive de rendimento, ó, 108 mil. Beleza, quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Então vamos fazer a nossa conta organizada aqui, ó. Deixa eu abrir todas as células. Porque aqui, quando você mudar aqui em cima os 100 mil, ele vai mudar aqui para baixo. Tá? Então, ó, 6 anos de aplicação. Não é exatamente 6 anos, tá? Ele vence em março, a gente está em fevereiro, mas é para fazer uma conta aqui que funcione para você ter uma noção. Então, por 6 anos, qual vai ser a sua rentabilidade aqui? Ó? Tempo, valor futuro, rentabilidade, imposto de renda, vai estar em 15% deste valor. Então, vai ser 16 mil reais de imposto de renda. E o líquido final vai ser quanto? Vai ser 208 menos 16. Então, valor final, você chegou em 192 mil. Começou com 100 mil, aplicou num cara desse. Se você tiver uma rentabilidade dessa na média, aí que vem o porém. Eu estou falando de 13,25 da Selic, ela vai subir para 14,25. Talvez ela bata lá em 15%. Mas a gente está falando de 6 anos. Nos próximos 6 anos, se a Selic for lá para 8%, aí você não vai ficar com esta taxa. Daqui a um tempo, se ela for para 8%, sua rentabilidade do momento da alteração, o Copom divulgou hoje à noite, amanhã já começa a render a nova Selic. Então, se ela cai, a sua rentabilidade não vai ser exatamente essa. Por isso que numa simulação dessa, eu estou simplificando só para você ter uma noção. Se a Selic ficasse em 13,25 na média, aí você pode virar e falar, não, mas de Matos, eu acho que vai ficar na média 11,5. Considerando que ela está em 13,25, que ela sobe para 15, depois ela cai. Fazendo a média aqui, 11,5. Pode fazer essa conta e chegar aqui para ver quanto que teria de rentabilidade. Você teria por 6 anos, começando com um valor inicial aqui, ó. Peraí. Valor futuro de 190, né? Rentabilidade, então, deu 90 mil. Imposto de renda de 15%, 13 mil. No valor final, líquido, né? Aqui eu vou colocar líquido de todos os tributos, tudo que tem, daria 176 mil. Esta é a brincadeira aqui de você fazer simulações que te ajudam a tomar decisões. Tá? Então, isso aqui foi um vídeo te explicando como funciona o Tesouro Selic, te explicando como que você diferencia os dois títulos, né? Eu expliquei a questão de, em 2028, se você investe nesse cara e não tem a pretensão de gastar esse dinheiro, você vai pagar imposto de renda e ter que reinvestir, uma coisa que é negativa para você. Expliquei que rende a Selic efetiva e não a Selic meta. Expliquei que a soma desta taxa que existe no título não é uma soma simples, é uma soma capitalizada. Não cometa esse erro se você for fazer uma conta, né? Porque cometer erro aqui você se engana. Então esse é o problema. Expliquei que existe a taxa da B3 acima de
10 mil investidos, você paga essa taxa da B3 no Tesouro Selic. Nos outros títulos não existe essa isenção, você sempre paga, tá? 0,2% ao ano, que não é nada para se desesperar, tá? Se você pega aí 10 mil reais, dá 20 reais dentro de um ano. Então, nada para se desesperar, isso não faz com que o Tesouro seja um investimento ruim por isso, de forma alguma, tá? Eu gosto bastante pela segurança, pela estabilidade que dá, pela tranquilidade que você tem de saber que o seu dinheiro está no lugar seguro, está no lugar mais seguro possível, tá? A indústria financeira toma cuidado, ela tenta desabonar muito o tesouro, porque eles ganham mais se você não compra tesouro. Tesouro eles não ganham nada, essa é a verdade. Se você compra lá um título privado, eles estão ganhando. Então, toma cuidado, tá? Com opiniões muito fortes aí, opiniões muito ardentes, criticando as coisas, dizendo que as coisas vão quebrar, vai para os ares, porque normalmente o cara tá tentando te fazer ir pro lado dele e ganhar em cima disso, né? Então, continue estudando, se aprofunda aqui nos vídeos do canal, né? Também torne-se um aluno meu no futuro aí, para você se aprofundar de fato e deixar de ser uma marionete no mundo dos investimentos, se tornar um investidor inteligente, tá? Beleza? Essa é a missão. Um abraço, até o próximo vídeo.